E agora a gente vai conversar com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Bom dia, David, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bem, bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui na RBA. Alegria tê-lo conosco mais uma vez, David. E a gente vai falar de uma proposta, a FUP defende, né, a revisão do acordo do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre a venda da Petrobras, a privatização da Petrobras, né? Eu tive aqui uma dificuldade para ler, eu sou um pouco ceguinho, desculpa, viu? Mas é isso mesmo. É sobre esse acordo que a Petrobras e o CAD estavam fazendo na tentativa de entregar o que sobrou, né, de refinarias no Brasil. Foram colocadas 8 refinarias e 4 foram entregues, não é isso, David? Por favor, explica pra gente como é que está essa situação. Rafael, eu também estou sem óculos aqui, perdi meu óculos esses dias e tenho também uma certa dificuldade. Somos dois ceguinhos, amigo. A miopia. De fato, Rafael, nós tivemos aí um acordo um tanto quanto escuso, assinado entre o CAD e a Petrobras, após uma denúncia muito pequena da ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, de um caso ali em Fortaleza, no Ceará. Eles denunciaram que a Petrobras ela estava praticando dumping ali naquela região. E interessante que essa denúncia pequena a respeito de questões de um importador do Ceará ali em Fortaleza virou algo que se transformou nesse acordo da Petrobras com o CAD. Por que nós estamos falando de um acordo escuso? Porque a partir dessa denúncia pequena, nós não tivemos nenhum tipo de questionamento do jurídico da Petrobras a respeito dessa denúncia. É interessante que a falta de defesa da gestão da empresa gera um processo, um inquérito administrativo ali no CAD, e que depois de algum tempo o CAD vem com essa proposta absurda, estapafúrdia, de a Petrobras vender a metade da sua capacidade de refino para iniciativa privada, alegando que isso iria aumentar a concorrência, que iria diminuir o preço dos combustíveis e, dessa forma, defender a economia. Nós entendemos que esse acordo escuso ele for assinado sem qualquer tipo de defesa, nem administrativa, nem judicial, e a Petrobras, então, se submete a algo que é novo na história do sistema capitalista, e ela decide, então, via acordo, não é uma decisão judicial, vender 8 das suas refinarias. Nós estamos falando algo estapafúrdio, Rafael, porque vamos fazer um exemplo aqui, dar um exemplo aqui. É como se, por exemplo, a McDonald's ela decidisse, por si só, vender metade das suas lojas para que a Burger King ou a Bob's ela comprasse essas lojas, porque ela queria fazer com que aumentasse a concorrência no mercado. Olha só. E estamos falando de uma empresa que sempre trabalhou com preços justos para a população ao longo de sua história, que garantiu o abastecimento do mercado nacional em todo esse tempo. Somente depois do PPI, estamos falando de Temer, Pedro Parente à frente da Petrobras, que nós tivemos aí as mudanças nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Então, entendemos que esse acordo ele precisa ser revisto. Esse foi um dos alertas que nós demos no grupo temático de Minas e Energia, e a FUP já defende há muito tempo, Rafael, que esse acordo ele seja rasgado. Na verdade, já entramos com ações judiciais contra esse acordo, que prejudica a Petrobras e que prejudica também o povo brasileiro. Felizmente, devido a esses vários processos judiciais, devido à nossa capacidade de articulação junto ao Congresso Nacional e devido também à luta da categoria petroleira, nós evitamos que eles conseguissem atingir o objetivo deles, que era vender essas 8 refinarias. Só venderam, na verdade, até então, Rafael, 3 refinarias. A refinaria baiana, a primeira da Petrobras no Brasil, segunda maior refinaria do país, que é a refinaria Landulfo Alves,
a refinaria de Manaus, a REMAN, que abastece todo o norte do nosso país, e a SIX, que é uma refinaria que trabalha com a rocha. Ela tira literalmente óleo de pedra, transforma derivados de petróleo a partir do xisto, ali em São Mateus do Sul, no Paraná. Todas as outras nós interrompemos os processos de venda, inclusive a Luminor, que estava com um processo mais avançado, nós conseguimos barrar até então essa venda, o closing desse processo de venda, porque a prefeitura detém 30% do terreno daquela refinaria ali em Fortaleza, no Ceará, e isso atabalhou, bagunçou todo o processo de venda. Felizmente, estamos tentando segurar isso ainda. Inclusive, para surpresa nossa, Rafael, a prefeitura de Fortaleza encaminhou uma proposta para a Câmara de Vereadores autorizando a venda do terreno para a Petrobras. Então, mesmo no fim da xepa, mesmo acabando o governo da morte, eles ainda tentam destruir o nosso patrimônio. Nós estamos aqui, mas estamos aqui para resistir, para evitar que isso aconteça. Além dessas refinarias, existe também um outro processo que é estratégico, que é o gasoduto entre Bolívia e Brasil, né? Eu queria que você falasse sobre a importância desse gasoduto e a possibilidade também que a Petrobras estava colocando de privatizar. É isso. É triste nós vermos esse governo que, felizmente, né, o caminhão de mudança já chegou ali no Palácio da Alvorada para tirar esse elemento dali de Brasília. Mas, apesar disso, eles continuam tentando vender o patrimônio público brasileiro. Lembrando que a TBG, essa empresa que faz a transferência do gás natural lá da Bolívia para o Brasil, é uma empresa de suma importância, não somente para a população que utiliza o gás natural, Rafael, nos veículos principalmente, mas é uma empresa de suma importância para a indústria nacional. A indústria que utiliza como insumo básico o gás natural, como energia ou como insumo para os produtos químicos e petroquímicos lá no sul do país, no sudeste e também aqui no nordeste, porque temos o nosso polo petroquímico de Camaçari, o maior polo petroquímico do hemisfério sul do planeta. Então, essa empresa é responsável por isso, por trazer o gás lá da Bolívia para o nosso sistema de gás natural aqui no país. Isso porque ainda, infelizmente, nós não temos uma autossuficiência em gás natural para atender toda a nossa demanda, devido a nós não utilizarmos ainda a potencialidade que temos no pré-sal brasileiro. Hoje, o pré-sal, que corresponde a 75% da produção de petróleo nacional, Rafael, ele também vem em gás natural conjugado nesses poços, nesses campos do pré-sal. Só que esse gás natural, ele é reinjetado nas cavernas, ou seja, da onde você retira o petróleo das rochas, para aumentar a produtividade desses campos. Nós deveríamos ter uma ampliação de investimentos em infraestrutura para nós termos aí esse gás natural do pré-sal brasileiro sendo utilizado também para o país, para o abastecimento nacional. E um grande gargalo que existe hoje é um investimento que estava sendo feito, que foi interrompido pela Lava Jato, da Rota 3, famosa Rota 3, que traz o gás natural do pré-sal para o norte fluminense, para o Rio de Janeiro, principalmente ali no Compege, que poderia, sim, utilizar essa potencialidade e diminuir essa dependência que nós temos desse gasoduto ou desse gás natural que vem lá da Bolívia e que abastece o nosso país. Então, sim, mesmo ainda no finalzinho do governo, nós temos 14 dias para acabar esse inferno desse governo, mas mesmo assim, eles continuam tentando vender o patrimônio público. Mas também estamos, Rafael, lutando para evitar que a TBG ela venha a ser privatizada agora, na calada da noite, e também na Bacia das Almas, porque estão vendendo tudo a preço muito baixo para favorecer quem está comprando, e é óbvio que quem faz essas intermediações acaba ganhando muito dinheiro com essa privataria bolsonarista. Agora, David, fala para a gente o que aconteceu para a Agência Nacional de Petróleo suspender a realização de extração de petróleo nas plataformas, enfim, nos campos de petróleo no estado da Bahia. O que aconteceu e por que isso foi paralisado? Rafael, essa é uma notícia outra que nos deixou bastante preocupados. Nós
Estamos aqui com o companheiro Radiovaldo Costa, que é o diretor de comunicação do Sindipetro Bahia, com o nosso companheiro Jário também, o coordenador-geral do Sindipetro Bahia, numa luta aqui hercúlea, para nós tentarmos evitar essa paralisação de 34 campos de petróleo aqui no estado da Bahia. 34 campos de petróleo responsáveis por nada mais, nada menos que 20 mil barris de petróleo por dia. Parece ser coisa pouca, mas nós estamos falando aqui de uma perda de arrecadação para o estado da Bahia e também para os municípios onde esses campos estão presentes. Na verdade, tudo iniciou, Rafael, a partir de uma denúncia que foi feita a respeito de problemas de segurança operacional em alguns desses campos, principalmente com relação ao tema do combate a incêndio, da prevenção de grandes vazamentos de petróleo, e a ANP, ela recebeu essa denúncia e enviou os seus técnicos, a sua fiscalização para esses campos aqui na Bahia, onde estou, cheguei ontem, por sinal, e decidiram, em vez de determinar um cronograma com um prazo para que as medidas elas fossem executadas em curto espaço de tempo, com os campos operando, não, decidiram parar os campos. Isso nos preocupa muito porque nós estamos falando de mais de 4 mil empregos de trabalhadores e trabalhadoras do setor de petróleo e gás, sejam trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras ou de empresas várias do setor privado de petróleo aqui na Bahia. Estamos falando, como disse, da arrecadação que alimenta vários municípios com os royalties do petróleo e que, para o interior da Bahia, esses valores são significativos e que ajudam as prefeituras locais a alimentarem também a economia local desses municípios e do estado da Bahia. Então, fizemos reuniões no Rio de Janeiro, na sede da ANP, com o diretor-geral da ANP, com a diretoria da ANP, cobrando uma providência com relação a isso, que, além de preservar, obviamente, a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, do meio ambiente, das instalações, das comunidades circunvizinhas, que se preserve também os empregos. Porque ainda mais na situação caótica em que nos encontramos hoje no Brasil, com um país praticamente com terra arrasada, os empregos são essenciais para que as pessoas possam sobreviver. Então, fizemos essa reunião na ANP, fizemos uma outra reunião com o diretor de exploração e produção de petróleo da Petrobras no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, Rafael, nada foi feito e os campos começaram a ser realizados ontem. Por conta disso, nós estamos chamando um grande ato na frente da superintendência da ANP, em Salvador, capital da Bahia, para nós buscarmos uma providência junto à ANP que seja razoável para os trabalhadores e trabalhadoras, para os municípios, para o estado da Bahia, que vem sendo muito prejudicado. Parece até que estão ajudando a Petrobras, a essa gestão da Petrobras, a avançar no processo de paralisação desses campos, que já estavam à venda para uma empresa chamada Eneva e PetroRecôncavo, e facilitar o processo de privatização. Nós envidaremos aqui, Rafael, todos os esforços para evitar que isso aconteça e para que o petróleo na Bahia seja preservado, até porque estamos falando da indústria que completou nesse ano, Rafael, 81 anos. 81 anos de produção do primeiro poço de petróleo do Brasil, Candeias 1, aqui na cidade de Candeias, interior da Bahia, região metropolitana, que produz petróleo até hoje e que, inclusive, é um dos que a ANP está mandando parar a produção, evitando a arrecadação de impostos para os municípios e estados e tirando os empregos dos trabalhadores e trabalhadoras. Sabemos o objetivo, que é preservar a segurança operacional, a segurança do meio ambiente das pessoas. E não somos contrários a isso, de forma alguma. Mas existe, sim, uma forma de se fazer isso, preservando também os empregos, com um cronograma rígido, curto, de medidas que precisam ser executadas num curto espaço de tempo, mas mantendo os campos de forma operacional, produzindo petróleo aqui no nosso estado. Sem dúvida. Quero agradecer a participação do David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, conversando com a gente sobre as ações que os trabalhadores vêm tomando para defender o patrimônio da Petrobras, em última análise, o patrimônio do povo brasileiro, que a gente consiga cessar esse processo de desinvestimento, né? Que a Petrobras volte a ser uma indutora do crescimento no Brasil, possa gerar postos de trabalho, trazer riqueza, e que também mude essa política de formação de preços, né? Que tanto prejudicou a população brasileira.
David, obrigado pela tua participação e bom trabalho para vocês. Rafael, nós mais uma vez agradecemos pela oportunidade, lembramos aí a todos e todas que estão conosco, que aquele e aquela que quer ir para a posse do Lula em Brasília, procura o seu sindicato, procura a CUT no seu estado, porque temos várias caravanas e faremos aí uma grande posse, com mais de 200 mil pessoas participando do famoso Lula-Palusa e da posse do presidente que entra para a história como presidente eleito pela terceira vez pelo povo brasileiro. Um forte abraço, Rafael, um forte abraço a todas e todos que estão conosco. Abraço. Conversamos aqui no Jornal Brasil Atual com David Bacelar, coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.